Nós estamos abrindo mais um bloco do nosso quadro Valor Brasil. Esse quadro, para quem não lembra, é um quadro que valoriza os pesquisadores, cientistas brasileiros, muitos deles espalhados pelo mundo, né? Atuando nas mais variadas áreas. E hoje eu converso com a doutora Lívia Scavinato Eberlin. A doutora Lívia, que é uma jovem, desenvolveu a Mass Spec Pen, que é uma caneta que detecta câncer, né? É uma caneta que, conforme sua tecnologia, ela consegue distinguir tecido cancerígeno de um tecido normal, né? Essa é uma descoberta que vem fazendo vários institutos que fazem tratamentos, procedimentos com câncer, repensarem esses tratamentos. E eu estou com a Lívia, doutora Lívia aqui já. Tudo bem, doutora Lívia? Como vai? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Olha, eu fiquei em dúvida se começava com você elencando aqui as premiações, nomeações, outorgas, participações em bolsas que você recebeu, mas aí o tempo todo iria embora, a gente não conseguiria. Mas eu vou fazer um breve resumo aqui, né, do histórico, do desenvolvimento. A Lívia sempre foi uma apaixonada pelo trabalho com espectrometria de massa, né? E da interface ali entre saúde, né, e química. Ela é formada bacharel em Química pela Universidade Estadual de Campinas, pela Unicamp, né, de Campinas, fez PhD, fez doutorado em Química Analítica na Universidade de Purdue, em West Lafayette, nos Estados Unidos, e também, né, fez pós-doutorado em Stanford University, na Califórnia. Desde da tua saída para os Estados Unidos, que foi em 2008, né, doutora Lívia? Posso chamar de Lívia? Pode, claro. Chama de Lívia. Desde a tua saída para 2008, você já trabalhava com com essa tecnologia, né, de espectrometria de massa. A partir de quando que começou a nascer a ideia, o projeto para o desenvolvimento dessa caneta que o pessoal já não está mais chamando de caneta, está chamando de varinha mágica, não é? Essa é uma ótima pergunta. Eu sempre gostei muito de química, porque é apaixonada por moléculas, por composição química dos materiais. E daí comecei a fazer pesquisa com espectrometria de massas no Brasil e fiz também um estágio no exterior e me apaixonei pela técnica. Eu achei assim incrível que a gente consegue medir, né, a massa das moléculas e caracterizar qual que é a composição química. Fiquei fascinada por essa área. E no meu doutorado eu comecei a explorar assim, aplicações mais áreas de saúde e tive uma oportunidade incrível de começar um projeto com detecção de câncer, já no meu doutorado. Mas naquela época eu não entendia muito da área médica, mas comecei assim, a ir nos hospitais, coletar amostra, e eu ficava fuçando, sempre fui muito curiosa, ficava olhando como é que os médicos fazem o diagnóstico dessa doença, como que eles vão fazer aquele pedaço de tecido, o que eles estão fazendo com sangue. Então, ficava só fuçando, assim, né? Quais que são os métodos que eles estão utilizando. E eu fiquei, assim, um tanto chocada de ver quanto que as decisões clínicas são um tanto, assim, baseadas na opinião. Claro que os médicos, né, têm muitos anos de treinamento, são experts, né, na área clínica, mas... Não tinha precisão, né? Exato. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a pensar como é que a gente adapta, né, essas tecnologias maravilhosas que a gente tem, mas que ainda estão nos centros acadêmicos, para poder colocar, né, essas tecnologias nas mãos dos médicos, dos cirurgiões, dos patologistas. E quando eu comecei a pensar assim, ideias para minha carreira independente, né, como cientista, que eu comecei a pensar, e se a gente adaptasse de uma forma super simples, algo que seja fácil de ser comunicado, né, olha, você segura e toca, e transformasse, né, a tecnologia com uma interface que facilitasse a utilização na rotina médica. E foi aí que começou a ideia do Mass Spec Pen, que a gente começou a desenvolver esse projeto. A caneta, ela é não invasiva, né? Isso já é uma grande vantagem, porque, olha, para vocês terem uma ideia, vou passar aqui alguns dados, né, que são conquistas dessa jovem cientista e que já são comprovados. A Mass Spec Pen, cada vez mais comprovando a sua eficácia, né? No câncer de tireoide, a precisão geral dela gira em torno de 97,8%, né?
para distinguir o tecido maligno do tecido benigno. Aliás, isso sempre foi um grande desafio para a oncologia, né? No câncer de mama, que aliás é o câncer que mais mata o público feminino, evidentemente, né? A mastectomia, a partir da precisão da MaxPak, que é a precisão é de 95,6%, né, precisão geral, e isso proporciona que a mastectomia seja feita somente na região afetada, né? Não tem que retirar o seio todo da mulher, que muitas vezes não há necessidade, porque o câncer ainda não acometeu toda a mama, né? No câncer de pulmão, que é o câncer, no geral, que mais mata no mundo, a precisão geral é de 92,2%. Quando eu falo em precisão geral, entendam as pessoas que, assim, com a aplicação desse procedimento, desse equipamento, né, que tem tudo a ver com inteligência artificial também, porque evidentemente que tem uma máquina que é alimentada com informações para que ela possa detectar o tecido que é canceroso do tecido que é saudável, né? Estão sendo feitos testes ainda, eu preciso que a Lívia me atualize, em tecido cerebral, próstata e câncer de pele. Já tem resultados em relação a esses tipos de câncer, Lívia? A gente começou, na verdade, a gente ia começar o nosso estudo clínico com câncer de pele no dia 12 de março, que foi o dia que... Da pandemia. Daqui, que o mundo acabou por causa do coronavírus. Então, esse estudo está adiado, né, até a gente poder voltar na clínica. Aqui nos Estados Unidos, bastante dos estudos clínicos estão pausados, né, até a gente poder voltar aos hospitais para fazer pesquisa. Mas fizemos sim, tivemos um pouco de avanço na área de próstata e com câncer de cérebro também. Uma das coisas que eu acho mais impressionante com câncer de cérebro é que a gente consegue também falar qual que é o subtipo do câncer, se é um câncer muito agressivo, se é um câncer que não é muito agressivo. Então, não é somente a informação de se é câncer ou não, mas está podendo informando mais, né, do diagnóstico para o cirurgião estar podendo fazer a melhor decisão possível no tratamento do paciente. Ela me parece tem utilização no aspecto clínico, né, para fazer o diagnóstico, mas também no aspecto cirúrgico, operatório, né? Muitas vezes o paciente está ali aberto, sendo operado, né, e precisa de um patologista ali para que seja feita uma análise, uma biópsia. Isso leva ali em torno de 30, 40 minutos no mínimo, para detectar, ver se precisa cortar mais, se precisa cortar menos, precisa arrancar mais tecido, menos tecido. É tudo na base, como a Lívia disse, da experiência, claro, dos profissionais de saúde, mas tem um pouco de achismo nisso também, né? A MaxPak Pen vem trazer mais precisão, muito mais precisão, dentro desses percentuais que eu falei. E até que nível, Lívia, ela está sendo utilizada na área clínica de diagnóstico, e até que nível ela já está sendo utilizada na área cirúrgica? Isso, então, quando a minha ênfase era começar na área cirúrgica, há uma necessidade muito grande de estar ajudando os cirurgiões, né, a otimizar esse processo cirúrgico. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, com câncer de mama, a estatística é de que aproximadamente de 20% a 40% das pacientes têm uma margem cirúrgica errada, né? Que o cirurgião acreditou que tirou todo o câncer, mas não retirou. Então, isso são pacientes que vão para casa achando que foi retirado o câncer todo, e depois de 1, 2 semanas recebem uma ligação: olha, ainda há câncer, você tem que voltar para uma cirurgia ou tem que fazer uma quimioterapia muito mais agressiva, que assim, é terrível, né? Para os pacientes, é terrível para o sistema médico, ter que pagar outra cirurgia, o estresse, a anestesia. Então, o que a gente está querendo realmente evitar isso, para estar ajudando os cirurgiões a identificarem com precisão: todo o câncer foi retirado? Sim, não. Podemos preservar esse tecido? Temos que retirar esse tecido? São perguntas muito críticas que, como você disse, claro, cirurgiões que são experientes têm a capacidade de, na maioria das vezes, identificar, mas tem vezes que é muito difícil você olhando, né, aquele tecido, de poder fazer essa identificação. Então, a ideia é estar realmente ajudando os cirurgiões na área, no momento da cirurgia, estar retirando o máximo de câncer possível e preservando também o tecido normal. Teve vários casos com câncer de mama que a gente identificou uma margem negativa, uma margem positiva, quando o cirurgião não sabia. Então, infelizmente, com a proteção da parte de ética, a gente não dá os resultados em tempo real. A gente faz a análise e avalia os resultados depois da cirurgia, porque nós ainda não somos validados, né, pela Anvisa, né, no Brasil, o FDA nos Estados Unidos.
mas a gente compara com o pós-operatório. Em vários casos, a gente já consegue mostrar que realmente, se o cirurgião tivesse tido aquela informação, o tratamento teria sido diferente e melhor para os pacientes. E aí eu brinquei com a história da varinha, né? Porque parece que você já foi parar numa série, né? Você não, né? O teu estudo da tecnologia no Grey's Anatomy, não é? Isso. Me conta um pouquinho disso. Recebi um e-mail de uma pessoa lá de Los Angeles, e nem eram assim os produtores, era tipo assim uma agência que comunicava com os produtores, falaram, olha, o Grey's Anatomy está com interesse de usar a tecnologia, você quer conversar com os produtores? Eu lembro que eu estava com licença de maternidade, eu estava até dando de mamar para meu filho. Eu falei, claro, liga aí, quando você puder, liga aí, meu celular é esse. E eles me ligaram. O produtor eles me ligaram, eles estavam numa reunião, tinha alguns atores na reunião, alguns produtores. Eu fiquei impressionada, porque eles têm médicos, PhDs, que fazem parte da produção. Então, é algo muito bem feito. Sim. A gente conversou assim 1h30. Eu falei como a tecnologia funcionava. Daí desapareceram, não falaram mais nada. Eu falei, acho que desistiram, não sei o quê. Daí, uns 2 dias antes, me liga a pessoa. Viu, na quinta-feira vai sair o episódio do Mass Pack Pen. Eu falei, como assim? Eu não posso dar uma olhada antes, né? Eu fiquei meio que nervosa. Vai que eles, assim, né? Fazem uma coisa que são totalmente fora, né? Do que realmente é. Mas ficou maravilhoso. Qual a tua pretensão? O que é que você imagina para o futuro próximo, Olivia? É um equipamento, Olivia, que vai ter, até seu ponto de vista de custo, já devem ter sido feitos cálculos nesse sentido, ele vai ter, a população em geral vai ter acesso, vai ser um equipamento para poucos que de repente têm aí esse tipo de tratamento exclusivo em clínicas especializadas e hospitais de grande porte, ou ele vai poder ser popularizado? Isso é uma pergunta muito importante, algo que a gente tem pensado muito. O custo principal da nossa tecnologia é o espectrômetro de massas, né? Que é um equipamento altamente especializado. Toda pesquisa e desenvolvimento tem sido, na última década, foi focada para laboratórios de pesquisa. Então, os equipamentos que a gente está utilizando agora na clínica, eles têm a performance, né? É muito maior do que a gente precisa para essa área clínica. Então, a ideia que a gente tem é realmente estar fazendo uma tecnologia que seja acessível para vários hospitais. A gente não tem ainda um custo estabelecido, mas que a gente possa fazer um equipamento bem menor, menos sofisticado, mas que a gente consiga abaixar o custo suficiente para estar, pelo menos, tendo um por hospital. E o equipamento mesmo que faz a medida química, né, o espectrômetro de massa, você não precisa de vários, seria uma unidade. E as canetas que são disponíveis, né? Tem uma aqui, ela é feita inteira de plástico, isso aqui é um polímero PDMS, que é bem comum. Essa parte de fora é uma resina e esses tubos de plástico. Então, a caneta mesmo não vai ser o maior custo. Mostra para mim de novo. Mostra para mim de novo, Lívia. Aí esse cabo, ele vai ligado ao espectrômetro de massa? Isso. Você pluga isso diretamente no espectrômetro de massa. E utiliza para cirurgia, né? Você toca nas regiões e essa parte que encosta no tecido, a gente tem vários diâmetros. Nem para o câncer de cérebro, você vai querer estar olhando uma área menor. No câncer de mama, você provavelmente vai querer olhar uma área maior. Então, isso daqui, você pode, essa pontinha, né? Você pode ver até aqui que você retira. Você pode utilizar o diâmetro que seja necessário, né? Que o cirurgião queira, né? Esterilizável. Entre paciente, a gente normalmente descarta. Mas antes de utilizar na cirurgia, a gente esteriliza no hospital. Mas assim, no laboratório, a gente reutiliza, porque não estamos direto no paciente, né? Até o design dela foi desenvolvido por você? Sim. Então, é um processo bem simples mesmo. E como eu te disse, a intenção foi que a aparência seja simples e fácil de utilizar. Eu fico aqui imaginando, Lívia, num futuro próximo, né? Porque a pesquisa está bem avançada, está bem adiantada. Os resultados, né? Eu mencionei aqui alguns percentuais de assertividade, de precisão. Como é o teu sonho de se sentir responsável por salvar
milhares de vidas, não é? Você imagina teu nome ficando na história, Lívia, com uma pessoa que mudou o rumo da... Porque assim, eu já li algumas matérias, umas crônicas de profissionais da área, dizendo que isso pode mudar o rumo do estudo, do tratamento do câncer. Com certeza, o meu foco principal é estar melhorando tratamentos para pacientes. Aí, assim, nos casos que a gente fez na cirurgia, depois da cirurgia, vendo que os nossos resultados poderiam ter melhorado o tratamento do paciente, já me arrepiou inteira. Assim, meu Deus, imagina, né, se a gente pudesse estar disponibilizando isso já para estar fazendo a decisão na área cirúrgica. Então, assim, eu me sinto honrada, me sinto um privilégio de estar podendo me dedicar, né, o meu talento nessa área. Me sinto muito abençoada, sou uma pessoa de muita fé, acredito que Deus tinha um propósito para minha vida e estou trabalhando o máximo que eu posso nisso. E, assim, a expectativa realmente é de estar ajudando o máximo de pessoas possível, de estar disponibilizando tecnologia para estar melhorando, né, a vida das pessoas, mas também facilitando o trabalho dos profissionais de saúde. Então, honrada, maior humildade, tento, né, manter minha humildade para realmente estar acelerando a nossa pesquisa e beneficiando o máximo as pessoas possível. Lívia, parabéns, viu? Parabéns de coração. Obrigada, prazer foi meu, muito bacana a nossa conversa. Obrigado, beijo, Lívia, parabéns. Obrigada. Até logo. Esse programa vai fazer um intervalo rapidinho e volta, não sai daí.